Oi, gente! Como vocês estão? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. E vamos dar início a mais um vídeo aqui no canal. Bom, no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho aí sobre maternidade, sobre família, né? Algo que eu já vim buscando, já querendo falar aqui um pouquinho há alguns dias. E também Deus tem me incomodado a respeito disso. Eu tenho orado ao Senhor sobre algo que seja produtivo, algo que possa ajudar. E então Deus me deu algumas orientações e eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa. Eu sou casada há 12 anos e sou com o Felipe, né? E sou mãe de 3 princesas: Rebeca, Antonella e Paola. Bom, e com todos esses anos aí, né, de casada e sendo mãe também, teve algumas coisas que eu já passei, já aprendi, né? Já fui tratada por Deus e hoje eu vou compartilhar um pouco da minha experiência em alguns assuntos, né, aqui com vocês. E hoje vai ser sobre maternidade, né? E para trazer um tema assim, né, para o vídeo, seria o que eu aprendi com a maternidade até agora. Por que até agora? Porque a maternidade se trata de pessoas, né? De criar uma outra pessoa, de criar um outro ser humano, e não tem como já saber de tudo. Como se trata de algo que está sempre em evolução, em crescimento, em desenvolvimento, não tem como ter já algo formado, algo certo para passar. De tempo em tempo as coisas mudam, as crianças elas crescem, né, os ensinamentos e as vivências vão mudando, e é isso, né? A gente precisa, primeiro de tudo, entender isso. Não existe uma fórmula mágica que vai dar certo com todo mundo, né? Que vai ser aplicado para todas as crianças, porque as crianças elas crescem, mudam, têm personalidades diferentes, enfim. Então, o que eu consigo trazer aqui de uma forma geral para até agora nesse momento? A minha filha mais velha tem 6 anos, né? Então ainda é bem novinha. E mas eu já tenho algumas coisas, né? Algumas questões que eu já passei. E para tratar então, no primeiro assunto, eu vou falar com vocês sobre o que eu descobri, né? E eu aprendi, eu descobri na maternidade o quanto eu sou forte. Pode parecer meio clichê falar isso, porém eu não fazia ideia do quanto eu era forte, do quanto eu era corajosa, né, até eu me tornar mãe. Eu não fazia ideia. Eu passei por muitos processos na maternidade e passo até hoje, né? E eu descobri o quão forte eu sou. E eu vejo o quanto é bonito isso quando a gente consegue identificar, né? Como Deus ele nos mostra através de processos o quanto nós somos capazes, né? O quanto nós somos fortes. Eu nunca imaginei que eu seria capaz de dar à luz a uma criança e um parto normal. Eu nunca imaginei. E eu passei por esse processo 3 vezes. E na minha primeira gestação era eu me apeguei a um versículo, né, que é até Josué 1:9, e eu repeti praticamente as 40 semanas de gestação todinha. Eu sou forte e corajosa. Eu sou forte e corajosa. Exatamente porque eu tinha medo, né, desse processo de será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou sofrer? E aquelas incertezas me rodearam durante muito tempo e era nisso que eu me apegava, nesse versículo. E eu de fato consegui é, ser aquela mulher forte e corajosa, não só pela gestação, né, pelo parto, mas todo o processo da gestação, todo o processo do pós-parto, né, toda a amamentação, quantos processos nós, como mãe, como mulher, nós passamos, né, nós passamos por muitas situações e todos os dias, várias noites em claros, às vezes várias situações ali inesperadas, né, que a gente não sabe como lidar, e aí Deus ele vai nos capacitando de acordo com o que a gente vai pedindo, de acordo com o que a gente está disposta a aprender, né, a pedir que Deus realmente nos ensine, e a todo tempo Deus está nos ensinando e nos capacitando e nos fortalecendo. E existe um versículo que ele fala que Deus ele renova as nossas forças. E durante muito tempo eu também me apeguei muito a esse versículo, porque era tão exaustivo aquela carga, né, da maternidade, de ter que dar conta. Teve um momento da vida em que eu tinha realmente 3 crianças pequenas, que a Rebeca ela tinha 3 anos, a Antonella tinha
1 aninho, 2 aninhos, quase 2, e a Paola tinha acabado de nascer. Então, assim, eram 3 neném, bem pequenininho, e era muito cansativo, muito cansativo. E é até hoje, né? De acordo com que a criança ela vai se desenvolvendo, as fases, elas só vão passando, não acaba, né? Não para. Pronto, chegou em tal idade, agora eu não vou ter mais nenhum tipo de preocupação. Isso não existe na maternidade, né? Enquanto se é mãe, existe sim uma preocupação até depois que cresce. Eu ouvi isso da minha mãe há um tempo atrás e isso é muito real, né? Ela falou: olha, vocês já são casados, crescidos e ainda assim eu sei o quanto ela se preocupa e se importa com a gente. E é isso, então, né? Esse primeiro ponto, o quanto eu descobri, né, que eu não era tão indefesa, que eu não era fraca, né? Que eu não era só uma menina, enfim, eu me descobri, eu me reinventei, né? Eu amadureci muito, muito mesmo. A maternidade, ela me jogou para outro patamar. Eu realmente deixei de ser uma criança, uma menina mimada, mesmo já sendo uma mulher casada. Eu ainda fazia, às vezes, coisas que não iria coincidir com o que uma mulher casada, né, uma mulher adulta faria. Mas a maternidade, ela me ajudou a alcançar outros degraus da vida e subiu assim a minha capacidade, né, o meu desenvolvimento. Isso foi muito bom para mim. Cresci muito, amadureci muito e aprendi muito com a maternidade. Um outro ponto que nesse processo que eu aprendi foi que eu estar presente na vida das minhas filhas é melhor do que eu dar presente para elas. E isso aqui é um pouco polêmico, né? Porque hoje eu tenho o privilégio e a oportunidade de estar com as minhas filhas, né? Eu escolhi abrir mão da carreira, de uma formação, né? De ter um currículo aperfeiçoado para criar as minhas filhas, para educá-las, né? Para orientá-las no decorrer da vida delas. E infelizmente não é toda mulher, não é toda mãe que pode fazer isso, principalmente mães hoje que vivem a maternidade sozinha, né, que são mães solos. Eu sei o quanto isso deve ser difícil, mas para as mães que têm a oportunidade de escolher, eu escolhi estar na vida das minhas filhas, eu escolhi ensiná-las, educá-las, né? Eu entendi que são 3 gerações futuras que dependem totalmente de mim e do meu esposo. Então, alguém precisa prover essa família, né? E esse alguém é o homem, e eu então precisava estar com as minhas filhas. Foi uma escolha, né? Foi algo acertado entre eu e o meu esposo, e eu não me arrependo, gente. Não é fácil, né? Eu não vou falar assim, nossa, é super fácil, não é. Quando eu engravidei da Rebeca, eu tava na faculdade, então eu tinha acabado de sair de um bom emprego e tava fazendo faculdade e tava super nova, né? Eu tinha meus 21, 20 e alguns, então era nova e com muitos projetos, muitos planos, porém não tinha como eu abrir mão de educar minha filha, de ensiná-la, né? De viver todos aqueles momentos que a maternidade proporciona e foi isso que eu fiz e eu não me arrependo, gente, eu não me arrependo. Hoje, existem muitas situações que eu não posso dar para as minhas filhas tudo aquilo que elas gostariam e também não tem necessidade, né, de você presentear uma criança com várias coisas que são fúteis, não tem nenhuma necessidade. Então, assim, hoje existem situações das quais eu gostaria de dar mais do que eu posso, porém, foi uma escolha, né? Eu precisei abrir mão de ter uma vida financeira talvez melhor para poder viver isso. E não tem valor isso, não tem preço, né, que pague eu estar disposta para as minhas filhas, eu estar inteira para elas. E ainda assim é cansativo, né, gente? Para quem é mãe e dona de casa sabe o quanto é correria, quanta coisa tem para fazer. Eu super entendo mães que precisam estar fora. Porém, é um risco muito alto, um risco muito grande quando você terceiriza a educação dos seus filhos. Mesmo que seja, às vezes, com a avó, com uma babá de confiança, alguém da família, até mesmo às vezes com o pai, não tem os mesmos cuidados que a mãe, não tem o mesmo carinho, o mesmo jeito que a mãe de fazer. Às vezes os limites que a mãe coloca,
a avó não coloca, a tia não coloca, a babá não coloca. Então, pensando a longo prazo, seria prejudicial para as minhas filhas se eu não tivesse com elas em toda essa formação, né? Porque o caráter, ele é formado, ele precisa ser construído. E isso tem que ser desde que nasce, desde novo. Quando tiver com 5 anos eu ensino. Não, nasceu, começou a entender, começou a falar desde sempre. A gente precisa formar esse caráter para que a criança, ela cresça e se desenvolva da melhor forma possível, né? Uma criança saudável, uma criança educada, uma criança gentil, uma criança leal, sincera. Então, é sim possível. E hoje muita gente às vezes acaba se eu já ouvi muito, na verdade, né? Criança não tem pecado, criança não mente. Tem uma tia minha que ela fala que é anjo, criança é anjo. Ô, gente, olha, não é mesmo. Não é, infelizmente. Né? Porque mesmo educando e ensinando, às vezes eu vejo coisas das minhas filhas que eu nem acredito. Sabe? Que eu falo, da onde essa menina tirou isso? De onde ela aprendeu isso? Então, assim, mesmo eu estando em cima todo o tempo, educando, controlando o máximo, ainda assim é complicado, é difícil. Então, imagina se eu não estivesse. Então, eu estar presente na vida das minhas filhas vale muito mais do que qualquer coisa que eu fosse dar a elas, né? Algum bem material, não tem preço, gente. E mais um ponto aí que eu queria compartilhar com vocês é sobre educação, né? Educar exige muito esforço, muita paciência, muita dedicação, gente. Não tem como fazer de um jeito simples, de um jeito fácil, de um jeito rápido. Não tem como. Todo dia, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Não tem jeito de fazer de uma forma simples. Eu vou dar isso aqui ou aquilo ali. Não existe fórmula, não existe algo que a gente compre pronto, mentoria, não existe nada, né? Você precisa se dedicar todos os dias, você precisa praticar todos os dias e você precisa ter muita paciência, porque hoje tem muita coisa envolvida, né? Não é só aquilo que eu ensino para as minhas filhas, não é só aquilo que eu falo para elas que é certo ou errado, que elas aprendem. Elas vão para a escola, elas têm contato com outros amiguinhos, né? Têm contato com outras pessoas na rua. E hoje, com a internet, também tem contato. Mesmo, às vezes, mesmo a gente controlando muito, né? Eu não deixo as minhas filhas, não têm acesso a celular. Elas assistem coisas que a gente controla na internet. Mas mesmo, às vezes, a criança estando assistindo um vídeo, passa um anúncio que é totalmente distorcido daquilo que ela está assistindo, passa uma propaganda, passa alguém na rua, passa uma música no vizinho, enfim. Tem muita coisa, né, fora que também acaba entrando no desenvolvimento da criança. Então, é por isso que é necessário tanta dedicação e tanto esforço. E se hoje eu negligenciar todo esse cuidado, né, todo esse tempo, toda essa dedicação, eu vou pagar o preço disso, eu vou colher isso lá no futuro, sabe? Se eu não gastar em minha energia agora, se eu não ficar em cima, né? Se eu não educar de fato as minhas filhas hoje, que elas têm 6, 4 e 3 anos. Se eu não fizer isso hoje, lá na frente, eu vou colher o fruto de tudo que eu negligenciar. Então, é por isso que hoje eu faço tanta questão de estar com elas, eu faço tanta questão de educá-las, de ensiná-las, porque quando nós de fato ensinamos, passamos, estamos no contato ali, estamos vivendo a mesma coisa, não só de falar. Eu não só falo para minha filha o que ela tem que fazer, eu também faço aquilo, sabe? Fica muito fácil eu falar, olha, não xinga, e aí eu vou lá e solto um palavrão. Como assim? A criança não vai entender, né? Não adianta eu falar, não grita, sendo que eu grito o tempo inteiro. Não faz sentido. Então, eu educo as minhas filhas e automaticamente eu me educo, né? Eu preciso educar a minha forma de falar, de pensar, o que eu vou falar para elas, né? Porque criança é um ser muito inteligente, entende muito o que a gente fala. E hoje eu tomo todo esse cuidado com o que eu vou falar para elas, como eu vou falar, e eu tenho aprendido também todos os dias com elas, né? Com Deus, Deus tem me ensinado muito, tem mexido muito no meu jeito de ser, tem me moldado muito, porque de acordo com o que a gente vai crescendo, né? A gente vai trazendo tudo aquilo que a gente aprendeu. E eu tenho muito do que eu aprendi quando criança, do que eu vivi quando criança, e muito que eu tô tirando, tô limpando, tô tentando encontrar o meu verdadeiro eu, quem eu realmente sou, né? Aquela pessoa que Deus realmente criou. Porque hoje a gente olha e fala assim, eu nasci assim e eu cresci assim.
isso não é verdade, né? Deus, ele não nos criou com o pecado, com mentira, com inveja, nós não fomos criados assim. Isso, infelizmente, faz parte do nosso desenvolvimento, né? Faz parte de como a gente foi vivendo, foi crescendo, e eu quero que as minhas filhas, elas tenham o menos possível de tudo aquilo que vai atrapalhar elas, que vai mexer no caráter delas. Então, eu dedico todo o meu tempo e a minha energia para melhorar, tanto de forma pessoal, quanto ser a melhor mãe possível, a melhor esposa possível, para que elas vejam isso em mim e para que elas repliquem isso na vida delas. E, para finalizar, eu gostaria de estar compartilhando com vocês um versículo, né, um versículo de meditação, porque a forma que eu educo as minhas filhas não é conforme a mentoria de alguém, não é conforme alguém falou, alguém pregou, porque a geração passada fazia, ou porque é uma novidade agora. Não, gente. Eu educo as minhas filhas conforme a palavra, né? Eu sou cristã e o meu manual de vida é a Bíblia. Então não tem como eu falar que eu vivo a Bíblia e eu não ensinar isso para as minhas filhas, né? Então sempre que eu quero passar algo, ou que eu quero meditar em algo, eu vou na palavra. E a Bíblia, e Deus, ele me revela, Deus, ele traz para mim o que eu preciso fazer. E ele fala conosco a todo tempo. A palavra, ela se renova, né, todos os dias. E eu queria então compartilhar com vocês um versículo. Na verdade, são 2 versículos e vou pegar aqui. Bom, e eu peguei uma versão mais atualizada, né, para que tenha fácil entendimento. E um versículo primeiro está em Efésios 6:4 e fala assim: Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Uau, né? Que versículo. Então, assim, eu vejo aqui que a palavra ela tá bem clara, né? Eu não preciso irritar os meus filhos, né? Não é porque eu sou a mãe que eu vou falar com elas de qualquer jeito, que eu vou gritar com elas, que eu vou não ter educação ao falar. Eu quero que elas me respeitem, mas eu preciso que elas entendam que eu também respeito elas, né? Que elas também são importantes e que o que eu estou fazendo ali naquele momento é para corrigir ela e não para irritar a minha filha, porque eu sou a mais velha e tem que ser do meu jeito. Não. E eu aprendo, como eu falei, todos os dias, né? Porque às vezes quando a gente tá com raiva ou tá ali na correria do dia, eu quero gritar, eu quero me expressar do jeito que eu vou me relaxar. E se eu grito com a minha filha, esse não é o formato correto, né? E quando elas estão gritando, eu falo para elas não gritarem. E aí, quando eu faço isso, elas automaticamente viram para mim e questionam: Mãe, por que a senhora tá gritando se não pode gritar? Né? Então, assim, eu preciso ensiná-las e fazer para que elas aprendam. Não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Não faz o menor sentido. Então, se eu trato as minhas filhas com amor, se eu trato as minhas filhas com paciência, se eu ensino elas da forma correta, elas vão aprender isso e não tem como irritar ela, né? Não tem como fazer com que ela se desvie do caminho, ela vai entender aquilo que eu tô falando e vai entender aquilo que eu tô querendo fazer ali para ela. E um outro versículo, ele tá em Provérbios 20:11 e também tá numa versão mais atualizada. A criança mostra o que é pelo que faz. Pelos seus atos, a gente pode saber se ela é honesta e boa. Então, assim, esse versículo, para fechar mesmo, sabe? Foi algo que Deus ele falou muito no meu coração, porque a criança, você consegue olhar para ela hoje, né? Você consegue olhar para a criança e saber se aquela criança tem limite, se ela não tem, se ela tem educação, se ela não tem, se ela é uma criança amada, se ela não é, né? A gente consegue expressar tudo isso. E óbvio que tem situações e tem momentos que se trata de só apenas um episódio isolado. Às vezes a criança tá sem dormir, tá sentindo dor, né? Tá acontecendo algum estresse ali. Mas se aquele comportamento ele é recorrente, alguma coisa tá errada. Né? Não tem como uma criança bater na outra o tempo todo, não tem como uma criança fazer pirraça, se jogar, gritar, bater na mãe, bater no pai. Alguma coisa tá errada, né? Com essa criança, alguma coisa tá errada com o comportamento dessa criança. Então, criança que às vezes está sempre mentindo, criança que às vezes está sempre brigando, alguma coisa tá fora do lugar, porque não é o correto, né? Então, assim, se essa criança mente tanto, qual é o motivo, né? Da onde ela tá aprendendo? Então, se essa criança ela bate muito, da onde tá vindo isso, né? Tá faltando corrigir, tá faltando dar mais atenção,
tá faltando entender o que aquela criança está querendo passar, o que está faltando. E aí nós temos todas essas respostas quando nós sentamos, analisamos a situação, quando nós oramos a Deus, Ele nos dá todas as respostas, Ele fala conosco, Ele pode nos orientar, nos auxiliar e nos conduzir para os caminhos corretos, né? Nós não podemos esquecer que as nossas crianças é uma geração que foi confiada nas nossas mãos. Então, as minhas filhas, Deus, Ele confiou na minha mão e na mão do meu esposo, para que nós pudéssemos orientar as nossas filhas e fazer com que elas sigam um caminho aí honesto, com um caráter bom e com bons frutos. E eu não preciso vir aqui e falar como são as minhas filhas, né? A postura delas vai falar por si só. O comportamento delas vai falar por si só. Assim como diz aqui em Provérbios, né? A criança ela vai mostrar pelo que ela faz, o jeito dela vai falar quem ela é. E assim somos nós, né? Nós não precisamos abrir a nossa boca e contar o nosso testemunho, falar quem nós somos diante de Deus, ou quem nós somos no nosso trabalho, quem eu sou como esposa. O meu comportamento, ele vai falar quem eu sou, né? A forma como eu agir com as pessoas vai falar quem eu sou. Então é isso. Queria finalizar então esse vídeo aqui, deixando esse versículo. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que ele tenha falado com você de alguma forma, tá bom? Se você gostou, clica aí no gostei. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. E eu pretendo trazer mais vídeos, assim, com temas sobre maternidade, família, casamento, e sempre com um embasamento bíblico, né? Porque, como eu disse, o meu manual aí é a palavra, então sempre eu vou trazer algo que eu sentar aqui e for conversar com vocês, eu sempre vou estar trazendo também um versículo de meditação. Espero que você tenha gostado, que Deus te abençoe, que abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!